Boa noite a todos, é um prazer estar aqui e, como você falou, das mulheres, realmente na magistratura também, no Ministério Público, olha, elas estão tomando conta, viu? E cada vez, enfim, então, o número de mulheres que ingressam realmente nas carreiras é um número muito grande, isso é muito bom, né? Porque muda a visão, enfim, que é sempre predominantemente masculina, né? E a mulher sempre tem uma visão, vem trazer a sua experiência e a sua visão também para a justiça, que isso só nos faz cada vez melhor, evidentemente. Uma outra questão também, aliás, que é importante destacar, já que estamos aqui numa plateia formada sobretudo por advogados, é que eu ouvi uma vez uma frase que alguém disse o seguinte: eu acredito que isso realmente é verdade. Ele disse que assim, alguns vão ser promotores, procuradores, juízes, né? E os bons vão ser advogados, né? Então, é mais ou menos por aí. O advogado realmente tem uma missão, uma tarefa importante a cumprir, e eu me sinto bastante à vontade em falar sobre isso, porque sou oriundo da advocacia, fui um militante da advocacia, aquele que encostou por mais de 15 anos a barriga no balcão, fez audiências. Então, conheço bastante a prática do direito e me sinto bastante à vontade em falar numa plateia, sobretudo, formada por advogados. Mas eu vou procurar... por que eu escolhi esse tema, né? Enfim, quando o Anísio Kfouri me ligou, enfim, né? Falou, olha, eu acho que é importante, porque muitas vezes a impressão que dá é que o poder é daquele que decide, né? Hoje, evidentemente, que isso tem alterado. O advogado tem um poder, uma influência muito grande na sua capacidade de influenciar as decisões, na sua condição de um bom argumentador, de produzir uma boa prova. Então, é um pouco dessa experiência até, como advogado, que fui durante muitos anos, e como magistrado, é que eu quero conversar com vocês, né? Ou seja, até onde vai o poder de argumentação do advogado e quais os pontos que o juiz se fixa para poder decidir. Mas, antes disso, eu vou dar um breve relato a vocês, um pouco de cunho filosófico, porque é uma matéria que eu gosto também e estudo, que é que nós, na verdade, julgamos com base em um sistema, né? Nós vivemos dentro de um sistema e as nossas decisões, evidentemente, estão vocacionadas para esse sistema, e a justiça, sobretudo, ela é feita à luz deste sistema. Não é isso? Então, quando eu digo sistema, é esse sistema o sistema que foi criado a partir da sociedade moderna, que hoje já estamos ultrapassando essa sociedade moderna e caminhando para o que se chama do pós-modernismo, né? O que é essa sociedade moderna? A sociedade moderna é a sociedade da razão, a sociedade da racionalidade, né? Aquela sociedade que abandonou o empírico, que abandonou a fé, né? Que abandonou as decisões focadas numa autoridade para ser uma sociedade de norma, uma sociedade de lei. E isso, evidentemente, para chegarmos até os dias de hoje, né, ou seja, para nós decidirmos com base nessa racionalidade, nessa norma jurídica, houve uma evolução histórica acentuada, né, que isso começou, evidentemente, na Grécia, passando aí pela Idade Média, chegando às revoluções burguesas, passando pelo iluminismo, para chegarmos a esse nível de modernidade. Então, para vocês terem uma ideia, hoje o modo de vida que nós temos é o modo de vida constitucional, é aquele que está na Constituição. Então, ninguém pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei, né? Essa é a nossa premissa básica da sociedade fundada em lei. Todos estão abaixo e submetidos a essa norma jurídica. Não obstante, isso transforma-se num modo constitucional. Nós vivemos sobre um modo constitucional de vida. E quando falamos de modo constitucional de vida, nós estamos falando em democracia, em princípio da legalidade, estamos falando em princípio da dignidade da pessoa humana, que é o nosso modelo de vida. Nosso modelo de vida, o modelo de vida social, é o modelo constitucional. Então, a Constituição hoje não é mais apenas uma norma jurídica que afeta apenas, ou que diz respeito apenas aos operadores do direito. A Constituição, ela está impregnada em toda a sociedade, e é à luz dessa Constituição que a sociedade vive. Isso muito simples. Se vocês analisarem a história, desde dos gregos, passando pelo Império Romano e mesmo na Idade Média,
em que sobretudo na Idade Média, em que nós tínhamos como modelo de vida a Bíblia. Né? A Bíblia era o modelo de vida que conduzia a sociedade. Então, qualquer dúvida que se tivesse, iria na Bíblia. Né? Iria no padre, iria no bispo, enfim, eram eles que ditavam, então, as regras de convivência da sociedade. Não obstante, isso chega uma hora que mudou. Né? A sociedade jamais não vive à luz dos conceitos que estão na Bíblia. Isso é uma questão pessoal. O Estado é laico, né? Nós vivemos no Estado laico, e vivemos, evidentemente, à luz de um novo modelo, que é o modelo constitucional. Então, vou fazer só uma referência para vocês, assim, histórica. Vou abordar 3 pontos antes de entrarmos no tema provavelmente dito. Nós vivemos num conflito, e isso vem de muitos séculos e estamos vivendo sobre ele até hoje. A Grécia, ela começou a descobrir a filosofia aproximadamente em 500 anos antes de Cristo. E o que era a filosofia grega? A filosofia grega, ela tinha como fundamento, em primeiro lugar, a racionalidade, a descoberta das coisas pelo questionamento, a vida em sociedade fundada numa liberdade e no pensamento. Então, qualquer dúvida que você tivesse, olha, de onde viemos? Para onde vamos? De onde viemos? Para onde vamos? Não sei, vamos pesquisar. De que forma nós vamos organizar as cidades? Não sei, vamos descobrir, então, quais são as normas pelas quais a sociedade quer ser guiada. E vamos estabelecer normas, estabelecer leis. Ou seja, a sociedade, então, e a filosofia grega, ela exatamente instigava o conhecimento, a pesquisa e uma liberdade de pensamento, e isso os autores, os filósofos, tanto Platão, Aristóteles, Sócrates e tantos outros, eles tinham como premissa exatamente o poder da investigação. Né? Preferiam, algum deles, inclusive, descobrir uma boa causa do que ter um bom reino. Né? Então, a investigação era inerente à sociedade grega. Não obstante, essa sociedade grega, ela, a um determinado ponto, ela caiu, evidentemente, mas, não obstante, houve a supremacia do Império Romano, e foi nesse Império Romano que começou, então, a descobrir uma norma mais apropriada, fora de qualquer ditame religioso. A Idade Média, evidentemente, essa visão mudou, porque a visão passou a uma visão absolutamente religiosa, tendo a Bíblia como a fonte de todas as respostas. Isso durou até 1500 anos, até o ano 1500 depois de Cristo, onde começou-se, então, as chamadas revoluções burguesas, que implantou o sistema que nós vivemos até hoje. Tá certo? Esse sistema fundado numa racionalidade. Pois bem, então nós raciocinamos com base nesse sistema, né, com o sistema vigente, que é a norma positiva, que é o direito positivo. Né? Então, o que mudou do direito positivo, aquele direito kelseniano, aquele direito de Hart, né, o que mudou esse direito para os dias de hoje e como se interpreta esse direito nos conceitos positivos para o chamado direito pós-moderno. Então, isso funciona da seguinte forma. O direito, nós tivemos durante muitos anos um direito fundado na norma. Todas as decisões eram fundadas na norma. O juiz aplicava literalmente a norma. Ou seja, aplica-se o que está escrito. Os processos eram extintos porque não atendiam certos requisitos do Código de Processo Civil, porque a norma era fundamental. Os contratos tinham como pressuposto exatamente a sua literalidade, a pacta sant servanda. Isso, ou seja, os contratos existem para que eles sejam cumpridos na sua integralidade. Então, poderia dizer a vocês que nós tínhamos uma sociedade mais segura do ponto de vista das decisões, que bastava olhar a lei, que nós teríamos um prognóstico mais aproximado de uma decisão. Não obstante, isso mudou. Isso mudou. Hoje, a norma jurídica, a lei propriamente dita, ela não é mais sinônimo de segurança jurídica. Muitas vezes aquilo que está na lei pode não ser exatamente aquilo que vai ser aplicado, porque existe um processo cognitivo de interpretação que é extremamente importante. E esse processo cognitivo de interpretação aí que eu entro num ponto fundamental, que o advogado não pode perder o ritmo. Ele tem que entrar exatamente nesse poder de argumentação
com uma capacidade exatamente de entender além do que diz a própria lei. E por que isso? Porque existe um ingrediente novo no ordenamento jurídico que hoje é de fundamental relevância, não só no Brasil, mas também na Europa, que são os princípios. Os princípios hoje, eles são fundamentais no ordenamento jurídico e eles representam, na verdade, são os pilares do direito. Sem esses princípios, eles acabam sendo de extrema importância para a conclusão para a conclusão de muitas questões que são colocadas à luz do Poder Judiciário. Não só a lei torna-se importante, mas os princípios ganham uma relevância muito grande nos últimos anos. Nós dizemos até que hoje a norma, o ordenamento jurídico, ele é composto por um sistema, que é um sistema de normas e princípios. E o que difere esse sistema de normas e princípios? As normas são aquelas do tudo ou nada, é aquelas que formam pontos, que determinam pontos concretos para a decisão. Ou seja, matar alguém, pena de 7 a 20 anos de prisão. Né? O que acontece se você praticar determinado ato? Acontece isso e aquilo. Ela é definidora do direito. Não obstante, o princípio não define o direito, o princípio ele é aberto, ele é amplo, ele permite uma interpretação maior. Então, quando se fala princípio da dignidade da pessoa humana, ou princípio da legalidade, ou um princípio democrático, o que nós estamos querendo dizer com isso? São conceitos subjetivos. Mas esses conceitos subjetivos, eles são importantes para quê? Para a interpretação do direito. Eles são fundamentais para que o direito seja interpretado. E o juiz, hoje, ele não interpreta, ele não decide, não apenas com base na norma, mas também com base no princípio. Pois bem, essa questão, nós poderíamos, na vida prática, o que a gente observa, e eu vou contar um pouco da prática aqui para vocês, processualmente, o que eu acho que é fundamental que o advogado, que o operador do direito pode influenciar com o seu poder de argumentação na convicção de quem vai decidir. Eu acho que existem duas premissas que são básicas para um poder decisório. Em primeiro lugar, são os fatos, é a exposição correta dos fatos. Não adianta, a doutora Cláudia pode dizer isso também, que é magistrada, às vezes, aquelas petições, e eu falo isso com tranquilidade, né? Aquelas petições muito longas, às vezes, citando isso, citando aquilo, muitas vezes isso não interessa para o juiz, o que interessa, às vezes, é o fato, qual é o problema, qual é o ponto, o que você está querendo. Simplicidade. Uma petição simples, qual é o ponto? Aconteceu isso, esse é o fato. Tá certo, se esse é o fato, então cadê a prova? Olha, está demonstrada por essa e por essa prova. Muitas vezes se observa que os fatos não são... às vezes se preocupa muito mais com pontos de doutrina, com muitas citações, e às vezes você não encontra exatamente na petição onde está o fato. Então o fato é relevante. Depois do fato, é prova. Precisa produzir a prova. Não adianta também só mencionar o fato e ficar argumentando em cima do fato, se você vai olhar a prova, você não tem. E aí que eu entro num outro ponto, que é você conhecer o princípio daquele direito pelo qual você está litigando. Conhecer o princípio. Eu vou dizer para vocês por que isso. Porque, por exemplo, se nós estivermos litigando com relação ao direito tributário ou administrativo, nós temos que partir de uma presunção para poder... para argumentar e para que isso possa influenciar, evidentemente, na decisão. Princípio fundamental do direito tributário, qual é? A presunção de legalidade dos atos administrativos. Esse é um ponto que você tem que partir dessa premissa. Né? Presunção de legalidade dos atos administrativos. Por exemplo, um questionamento de um tributo, de uma certidão da dívida ativa. Qual é o outro pressuposto fundamental? É que a certidão de dívida ativa pressupõe-se liquidez e certeza. Né? Então, veja, vocês quando vão litigar na área tributária ou administrativa, vocês partem do seguinte, uma disparidade de armas. Você já entra perdendo. Por quê?
Quem tem que produzir a prova em contrário é, evidentemente, a outra parte. É a outra parte, ele que tem que produzir. Ele pode argumentar, falar, argumentar, mas se ele não desconstituir aquele ato administrativo de forma eficaz, a presunção de legalidade vai prevalecer em detrimento, às vezes, até do que é justo e do que é injusto. Né? Então, isso a gente observa, às vezes, na prática, que, às vezes, a parte argumenta, insiste, mas, às vezes, você vai ver, não tem prova, não está bem provada a questão. E aí, quando você vai julgar com base nos documentos que existem nos autos. É uma ficção jurídica, mas são os documentos que estão nos autos. Não é isso? Não está provado, a presunção de legalidade do ato administrativo prevalece. Às vezes, evidentemente, por mais absurdo que ele seja, mas se não tem uma prova bem constituída, ou se o juiz não é capaz de identificar aí de plano uma ilegalidade absoluta, né, ou seja, que ele consiga evidenciar dentro daqueles documentos alguma ilegalidade, ele vai se sentir inseguro na hora de julgar. Ele não vai julgar a favor, porque se tem uma prova, se tem uma certidão negativa de débito que demonstra a existência do débito, se existe uma inscrição na dívida ativa que demonstra a legalidade do débito, se existe um auto fiscal, um auto de fiscalização que demonstra que foi apurado esse ou aquele tributo. Então, é importante saber quais são os princípios informadores daquele direito, daquele ato jurídico, para que vocês possam, então, evidentemente, demonstrar ao juiz, através de provas, através de argumento, que aquilo está errado. Porque, senão, vai prevalecer, evidentemente, o ato administrativo em razão de uma premissa da legalidade. Né? Os atos administrativos presumem-se legais. Né? Da mesma forma em que a certidão da dívida ativa pressupõe certeza e liquidez que pode ser constituída pela parte contrária, pode ser desconstituída pela parte contrária mediante prova inequívoca. Né? Então, esse é um ponto fundamental. Se vocês estiverem litigando, por exemplo, na Justiça do Trabalho, né, qual que é a premissa? Né, indúbio, pro mísero, não é verdade? Na dúvida, o que o juiz vai fazer? Ele vai julgar por mais fraco. Esse é um princípio relevante na Justiça do Trabalho. Na área criminal, indúbio pro réu. Né? Então, conhecer um pouco a teoria geral do direito, os princípios que informam aquele direito, isso facilita sobremaneira o trabalho do advogado, porque ele vai saber exatamente qual o ponto de referência e qual é a prova que ele deve produzir. Se ele estiver litigando com relação à questão do direito civil, um contrato, uma possessória, ele vai ter que saber exatamente qual é a premissa, quais são os pressupostos, até filosóficos, que informam aquele ato. Quando nós estamos falando, por exemplo, de propriedade ou de contrato, nós vamos falar, bom, contrato, hoje, o contrato tem uma função social, né? O contrato tem função social, então o que eu devo fazer para demonstrar isso? Né? Ou para questionar uma cláusula do contrato? Se está discutindo, por exemplo, uma questão de propriedade, a propriedade também hoje tem função social, é a função social da propriedade. Então, o que é mais importante dentro dessa relação? Então, o que eu digo a vocês é o seguinte, o direito ficou mais difícil. Mais difícil. Por quê? Porque existe hoje uma possibilidade de interpretação que é muito ampla e ficou difícil também para o magistrado, porque o magistrado tem que raciocinar de uma forma mais ampla. Ele tem que enxergar os princípios, ele tem que buscar o que é justo, o que é injusto. Né? E para o advogado, o que ele deve fazer? Não adianta só fixar na norma. Ele tem que se fixar nas premissas, em primeiro lugar, conhecer as premissas que informam o direito na qual ele está discutindo. Se é direito de trabalho, se é direito tributário. Bom, quais são as premissas? São essas. Então, o que eu tenho que fazer? Certo? Por exemplo, se matéria de consumidor, né, existe a inversão do ônus da prova, que é diferente quando você está litigando em outras matérias do direito civil. Então, isso é fundamental, perceber exatamente o ponto na qual vocês estão discutindo e qual é a prova que deve ser produzida e que tipo de argumento que vai usar. Se for contrato, dependendo, evidentemente, de que lado vocês tiverem, vão usar a função social do contrato. Né? Se for matéria de direito tributário, vai alegar nulidade, algum eventual vício. E falando do vício, hoje, por exemplo, a questão o processo hoje tem uma função muito mais
teleológico do que uma função literal, né? Isso quer dizer o seguinte, que ele tem um fim, né? Então, muitas vezes, a alegação de vício daqui, que são questões formais, muitas vezes isso está sendo hoje sublimado, subjetivado, porque o que é importante? Não adianta alegar um vício se esse vício não trouxer nenhum prejuízo à parte, né? Então, não adianta alegar vício, por exemplo, em certidões de dívida ativa, vício em contrato, se isso não vai trazer nenhum prejuízo à parte. O pressuposto fundamental, né, que as partes devem produzir a prova, ou seja, a produção da prova, ou o cerceamento de defesa, precisa saber exatamente onde que está a nulidade, qual é a prova que vai ser feita, qual foi o direito que foi cerceado, aonde está o problema. Porque se for um vício que não vai ter relevância para a solução do litígio, evidentemente que isso não se extingue um processo. Não se decide, não se anula um título só porque tem um vício. Se esse vício não contaminou nenhum direito fundamental da parte, evidentemente que esse vício vai ser sublimado. Isso existem milhares de decisões dos tribunais nesse sentido, tem caminhado nesse sentido, né? Então, eu sei que nós temos mais 2 palestras aqui ainda hoje, e nós poderíamos ficar ad eterno aqui conversando, e me deram aqui 2 horas para falar, mas eu estou com dó de vocês, né? Estou com pena de vocês, eu sei que estão cansados, com fome, a doutora Cláudia quer falar, o outro colega também quer falar, e vocês querem ouvir outras pessoas. Então, eu vou me limitar apenas a esses aspectos, para não me alongar, e trouxe aqui, aliás, uma questão que pega um pouco da matéria da doutora Cláudia, né? Porque existe uma decisão, quando eu falo de poder de argumentação, né, e quando eu falo da importância do advogado argumentar, porque o advogado ele argumenta e prova, né, e o juiz interpreta. Esses são os 2 pontos fundamentais hoje. O advogado argumenta e prova, e o juiz vai interpretar. Então, é cada um no seu papel. Aquele que argumentar corretamente tem boa condições, tem uma condição favorável de ter uma boa interpretação do seu argumento. E argumento que eu digo é o seguinte: tirem o argumento da cabeça de vocês, pensem o processo, raciocinem em cima do fato, valor e norma. Lembrem sempre disso, fato, valor e norma. Isso tem guiado as decisões, que é a teoria tridimensional do Miguel Reale, né? Fato, valor e norma. Então, isso é fundamental e tem sido cada vez mais aplicado no direito, em função exatamente de buscar, dentro dessas premissas, aquilo que é justo, aquilo que é certo e aquilo que é errado. Aquilo que é certo, aquilo que é errado, fundado, evidentemente, no sistema que nós vivemos, né? Porque o que é certo e o que é errado hoje pode mudar amanhã. Mas, enfim, eu trouxe uma decisão que a doutora Cláudia conhece, que é interessante, fundado aí nessa questão dos princípios, que é uma decisão do Tribunal de Justiça da Câmara Especial, que trata de um conflito negativo em que, envolvendo a chamada homoafetividade, né, 2 homossexuais discutindo, um tinha falecido, tá certo? E o outro, então, entrou com uma ação para tentar reconhecer, pediu o reconhecimento daquela relação para que isso ele pudesse, então, ter direitos previdenciários, né? Então, veja bem, a norma, não existe lei, né, que admite, em tese, né, a doutora Cláudia tem um posicionamento diferente, mas que eu também concordo, que diga, olha, que homem e mulher não pode casar, a lei não existe, certo? Mas aí a questão é o seguinte: quando entra com para onde vai cair esse conflito, esse problema? Vai cair numa vara de família ou numa vara civil? É problema de família ou é um problema de natureza civil? O reconhecimento não é o reconhecimento dessa sociedade. É uma sociedade que vai ser julgada pela vara de família ou não? A decisão aqui do tribunal, que eu achei bastante inovadora, foi uma decisão que ela mandou o processo, nesse conflito, mandou o processo para a vara de família, né? E mandou, fundado em quê? Em lei? Não, em princípios. E onde estão esses princípios? Dignidade da pessoa humana,
princípio da igualdade. Foram esses princípios que nortearam a decisão para que se optasse, então, por uma vara de direito de família e não uma vara civil convencional. Só para mencionar a vocês rapidamente aqui, foi citada até uma decisão de um outro desembargador do tribunal, que é o Caetano Lagras, dizendo que na atividade jurisdicional o juiz não deve se eximir de julgar a pretexto de haver lacuna ou obscuridade da lei. Isso porque a própria Constituição traz princípios abertos, indeterminados e plurissignificativos, cujas normas dependem da interpretação sistematizada no contexto jurídico, sem obediência a puros critérios de lógica formal e tampouco reduzida à mera análise linguística. Ao contrário, obedece à razão histórica com base no problematicismo e razoabilidade do processo hermenêutico. Entre várias interpretações possíveis, adota-se aquela que corresponder aos valores éticos da pessoa e da convivência social. Então, observem que, dentro desse contexto, na qual também essa decisão tem a base aqui no entendimento da doutora Cláudia, ele foi exatamente onde se buscou o conteúdo da decisão. Não foi na lei, foram nos princípios. Então, para dizer a vocês que hoje nós precisamos raciocinar com mais amplitude, o advogado argumentar o caso, e argumentar, que eu digo, não é fazer citação só, claro que são importantes, né? Mas não é fazer citação, é sobretudo ele pensar no caso, raciocinar, saber qual ponto que ele vai questionar, qual o direito que ele está discutindo e, a partir daí, evidentemente, buscar a melhor solução. Então, na verdade, o que eu estou colocando aqui, evidente que eu não quero, de forma alguma, ir longe de mim, com toda humildade, ensinar a todos vocês que são profissionais, capacitados, competentes, enfim, estão habituados na prática forense. Não obstante, e me sinto à vontade, porque também fui advogado, como disse a vocês, de falar um pouco de quem está do outro lado e de como que as coisas, como que o direito hoje está avançando e quais são as principais, os princípios que são informadores desse direito de hoje. Então é só isso que eu gostaria de falar a vocês. Evidentemente que termino, então, por aqui a minha palestra e passo a palavra, então, para o apresentador. Muito obrigado.